Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias. Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós contemplamos no Evangelho Jesus se transfigurando, mudando a sua forma. A transfiguração de Jesus acontece depois do anúncio da sua paixão e morte. Este anúncio tinha transtornado a cabeça dos discípulos, sobretudo Pedro. Eles compreendem a mensagem de Jesus pouco a pouco. A revelação é contínua e progressiva. E compreender o mistério da paixão e da ressurreição também se dá paulatinamente na vida dos discípulos. Então, esse anúncio da cruz gerou uma dúvida no coração. O que Jesus está dizendo? Que ele vai ser crucificado, o que significa? E para tentar amenizar esse sofrimento, Jesus se transfigura. A sua veste fica reluzente. A transfiguração é uma antecipação da ressurreição de Jesus. Ele está tentando, dessa forma, mostrar aos discípulos que a cruz não é o fim, que ele vai ressuscitar. Irmãos e irmãs, a cruz não deve ser um impedimento para vivermos a nossa fé. Os sofrimentos que eu passo não devem diminuir a minha entrega a Deus. Nós devemos continuar, perseverar em meio aos sofrimentos, o caminho que Deus escolheu para nós. Esse caminho pode ter cruz, pode ter espinho, pode ter obstáculo. Esse caminho pode ser estreito, a porta pode ser estreita, mas é o caminho que nos salva. Por isso nós não desistimos. O caminho largo, às vezes a vida fácil, o caminho mais tranquilo pode ser um caminho perigoso, que me tira do reino de Deus, que me tira da vida eterna. Se eu quero chegar ao céu, eu preciso trilhar os passos de Jesus, com a sua cruz na esperança da glória da ressurreição. Irmãos e irmãs, Jesus sobe com os discípulos à montanha sagrada. E ele sobe para rezar. Na oração, ele entra em comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus está convidando os discípulos a se elevar na oração para contemplar a glória de Deus, o poder de Deus.
Assim, a minha oração deve também me ajudar a contemplar o rosto de Deus, seu rosto glorioso. No alto da montanha aparecem Moisés e Elias. A montanha alta evoca o Monte Sinai, onde no passado Deus tinha manifestado sua vontade ao povo, entregando a Moisés as tábuas da lei. As vestes de Jesus, que ficam brancas, representa que também no Antigo Testamento Moisés ele ficava fulgurante quando conversava com Deus na montanha sagrada e recebia ali os mandamentos, recebia ensinamentos para transmitir ao povo. Elias e Moisés são as duas maiores autoridades no Antigo Testamento e eles conversam com Jesus. Moisés representa a lei e Elias representa a profecia. Com esse episódio, o evangelista Marcos está mostrando que Jesus está acima da lei dos profetas. Ele é Deus que vem ao nosso encontro. E todo aquele que quiser chegar ao Pai precisa passar por Jesus. Ele é o mediador entre cada um de nós e o Pai. Ele é a ponte que liga o céu e a terra. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus continue nos unindo ao Pai. Hoje no Evangelho nós ouvimos a voz do Pai dizendo: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele vos diz. Vamos criar o hábito de escutar a palavra de Deus, de escutar em oração a voz de Deus. Deixa ele falar no seu coração. Escute o que Jesus tem a te dizer ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.